Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Vamos dar início a mais uma Hora de Ares. Saudando todos os que nos vão ouvir a partir de domingo às 12 horas. Temos um convidado muito especial, que nos conhecemos no Facebook. Este é o que tem de bom o Facebook, porque começamos a gerar o diálogo e a amizade no Facebook e então vamos vendo os interesses convergentes que nos permitem trazer até temáticas. Eu até queria já há muito tempo trazer a temática da análise da geoestratégica ligada à questão militar a nível internacional, na atualidade, nos últimos poucos anos, em que há aqui uma certa mudanças a nível do global na geopolítica, muitas delas já esperadas. Para tal, tenho aqui presente o meu amigo Dr. Pedro Correia, que eu vou ler só resumidamente o seu currículo. O Dr. Pedro Correia portanto, formado em Filosofia pela Universidade Católica, correto? E mestre. Tem tido uma experiência profissional, neste momento está no Arquivo da Misericórdia de Ponta Delgada, certo? É investigador do CEFI, do Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa desde 2003, colaborador regular no Jornal Correio dos Açores, entre muitas outras coisas, e também tem publicações muito interessantes na economia do mar, na área da economia do mar, a estratégia, que é isto que nos traz hoje à conversa, o falar da estratégia e daquilo que rege o mundo atual, com impacto, no caso do contexto do programa da Hora de Ares, da questão militar. Também tem recentemente feito recensões de obras muito interessantes, como Graham Allison, etc. Ou artigos sobre António Quadros, ou a recensão da obra de Brad Hinwood, Reading Seneca, Stoic Philosophy at Rome. É um currículo variado, são temas de interesse variados. Temos um projeto, uma página no Facebook, da qual também vamos contribuindo, que é Vanguarda, portanto, Portugal na Vanguarda. Pedro, corrija-me, porque eu não estou com a página aberta, não sei se estou a dizer corretamente. Como tal, sempre que no nosso programa que não há script, vamos em roda livre. Eu desafio então o Pedro, que está nos Açores. Estamos em direto para os Açores, se eu não estou enganado. Não. Não estamos em direto para os Açores? Não. Embora... Estamos em Trás-os-Montes. Eu estou em Trás-os-Montes. Estou mais a perto. Meio caminho entre o Porto e Espanha, numa aldeia com 100 e tantos habitantes. Eu convencido que estava nos Açores, mas isto não é para cortar, porque isto é só para provar, provar que o Zoom tem destas coisas. Podia estar nos Açores, mas está em Trás-os-Montes. Pedro, há bocado falávamos em off da situação atual e comentávamos questões estão entre a estratégia, as questões da geopolítica, da geoestratégia, da estratégia militar, das questões de defesa e segurança, que nos afligem a nós dois enquanto cidadãos, enquanto também pessoas que se dedicam um pouco a estar informadas, um pouco não, muito, a estar informadas sobre estas questões e sobre o reflexo que tem na sociedade atual. E há bocado uma das primeiras coisas que eu estava a falar aqui com o Dr. Pedro Correia, que eu peço licença para deixar cair os títulos. É tradicional, vamos deixar os títulos de lado. Que era algo que eu tinha ouvido no curso de Defesa Nacional já no meu turno, que foi de 2011, 2012, que era o facto dos Estados Unidos, e na altura era para a entrada da presidência do presidente do Barack Obama, dos Estados Unidos estarem a deslocar a sua atenção estratégica da Europa Ocidental para o Pacífico. Ou seja, que iriam fazer isso. E, de facto, parece que o fizeram.
porque nós começámos a percebermos a ascensão da China, e o Pedro corrija-me se eu estiver enganado, a questão, e eu vou pôr isto de uma forma muito coloquial, enquanto a China copiou e partia a meio a cópia, neste momento a China copia e já não se parte. Já temos a China a ser um sério, por exemplo, um sério competidor na questão do armamento e do material militar, com qualidade e não com cópias um bocadinho mal amanhadas, passo a expressão. E o facto de se deslocar da Europa, eu gostaria de saber, para ponto de início da nossa conversa, o que é que se concorda com esta perspectiva que me foi dita por especialistas na área, e de facto o que é que pensa hoje da Europa em termos de defesa e segurança? Porque há cortes drásticos em alguns países da NATO, uma NATO alargada com países do leste, ex-países do Pacto de Varsóvia, fazem as suas opções também. A própria Polónia tem opções interessantes que eu gostaria depois de trocar impressões consigo sobre isso, porque está junto à Rússia. E o que é logo um fator interessante de análise. E gostaria de ouvir então o Pedro sobre estes primeiros desafios que eu lhe lanço. Pedro, a palavra é sua. O que é que acha que tem acontecido nestes últimos 8, 10 anos a nível da política internacional, da defesa e segurança, dos paradigmas, inclusive de Portugal? Sérgio, são temas tão interligados e ao mesmo tempo tão abrangentes que torna-se difícil pegar por uma ponta, mas se eu tivesse que pegar por uma ponta, iria para a relação, primeiro, entre Estados Unidos e Europa. Não é? E a relação Estados Unidos e Europa, o que se ouve é o reafirmar de muitas vozes na Europa, em muitos think tanks, em muitos grupos de trabalho, que essa relação tem de ser nunca esquecida e reforçada mesmo. Acontece que temos um gasoduto que vem pela Ucrânia afora até a Alemanha, portanto, a dependência energética da Rússia. Temos uma produção tecnológica e militar na Europa muito maior daquela que havia. A ligação com a NATO tomou já não apenas aquela noção da defesa da Europa, mas porque acabou-se a Guerra Fria que nunca foi fria, não é? Foi sempre, enfim, com aquela antiga máxima de intervenção francesa nos séculos passados, apoiar todos os movimentos de autodeterminação. E foi isso que a União Soviética fez para expandir globalmente uma ideologia e o poder portanto, de negociação e intervenção. Isso já não existe com a Rússia, mas as dependências energéticas com a Rússia e a Europa deixam algumas almas, de facto, em cuidado. E a agressividade demonstrada por esta nova administração americana para com a Rússia, eu penso que também terá a ver com isso, para além da agressividade que a Rússia tem demonstrado a vários níveis. Não vale a pena entrarmos em pormenores. Mas uma coisa são vozes nos vários fóruns, ou nos vários fora, para ser latinista, não é? Exatamente. Fora o plural de fórum. Exatamente. Nos vários fora são de preocupação para que não haja distanciamento. A Europa está com muito mais capacidade de defesa do que estava e assim parece que a NATO
pode e deve adquirir outras funções. De facto, nos países bálticos, a NATO está com uma força extraordinária. A questão da Ucrânia foi uma coisa muito mal resolvida, porque em 2004 faz-se o apelo da Ucrânia para pertencer à NATO e é rejeitada pela própria NATO, porque era uma violência enorme naquilo que era um dos celeiros últimos da Rússia, não é? Exatamente. A Ucrânia é um celeiro imenso para a Rússia, como foi também a Polónia. Agora, uma coisa são estes factos de relação entre Estados Unidos e Europa que mudam, porque também a Europa muda em termos de capacidade de se defender. Reparem, vamos falar de Portugal. O secretário-geral da NATO, há poucos meses, há 2 meses, recebe o António Costa e diz coisas extraordinárias que são completamente, como dizer, adequadas. E ele diz assim, eu vou citar, não vou citar em inglês, vou tentar uma tradução que seja o mais fiel possível. Portugal acolhe várias diferentes áreas, facilities, portanto, várias capacidades e competências. Capacidades da NATO, incluindo a nossa NATO, cutting edge, quer dizer, o nosso top do top da Academia Cibernética, né? O Cyber Academy. Isto é um dos significados para Portugal, mas também para a Europa, quer dizer, estamos na cutting edge da cibernética e da defesa dos ataques cibernéticos. E o diretor do Gabinete Nacional de Segurança, o almirante Gamir Marques, tem uma entrevista no Jornal da Economia do Mar, que de facto, em todos os sentidos, navais, da aviação, das empresas, tudo isso, eles estão com uma redobrada consciência dessas dificuldades de defesa e segurança na área da cibernética. Portanto, eu estou a falar de Portugal, mas podíamos falar de outros países que estão também a desenvolver processos de segurança e defesa. Portanto, há investimentos os Estados Unidos se viram Pedro, para o Pacífico, porque podem virar-se para o Pacífico. Exato, até parece haver mudança de paradigmas, parece haver algumas mudanças de paradigmas, por exemplo, nos orçamentos de defesa e nos planos de defesa e segurança na NATO, a nível europeu. De facto, essa importância que é dada à defesa cibernética, que nós, de facto, eu também já tinha percebido isso, estamos no cutting edge. Aliás, há informações que aqui não podemos propalar sobre essa questão, porque estão situadas em Lisboa algumas facilities, mas é melhor não falar delas, da segurança cibernética, até porque a NATO tem-se registado vários ataques cibernéticos às estruturas da NATO por parte, pelo menos, mais até o que eu tenho lido, da China. Houve uma última tentativa de penetrar em estruturas defensivas, portanto, a nível cibernético, por hackers. Quer dizer, não são hackers, são hackers de uma brigada que tem um nome, já não me recordo, mas até tem uma numeração do Exército de Libertação da China. Numerado e tudo. Exatamente. Mas vejo, por exemplo, quando o Pedro refere que a Europa fez um forte investimento em questões de tecnologia, eu só pergunto se isto se limitou a uma NATO em geral ou se limitou, por exemplo, a países-chave na NATO. O que é que eu quero dizer com isto?
Eu vejo, por exemplo, que o Reino Unido esteve cerca de 10 anos sem um porta-aviões, porque desativou, vendeu-os à Índia, penso eu, o Ark Royal e os que estiveram nas Malvinas, que até eram porta-aviões que tinham sido feitos para o Harrier, praticamente, foram desenhados para o Harrier de descolagem vertical. Sim, sim. E de um momento para o outro, quer dizer, não é bem de um momento para o outro, vão construir os maiores navios que até agora o fizeram em estaleiros navais ingleses, que são os 2 porta-aviões da classe Queen Elizabeth, que agora estão a passar ao estado de armamento com os F-35B de descolagem vertical. Ou seja, e os novos submarinos, penso eu que a Inglaterra também está a lançar um novo programa de submarinos nucleares para substituir também a geração anterior que já está desgastada. O Brasil também. Isso é que me surpreende. É o Brasil. Com armas convencionais, mas com o submarino movido em propulsão nuclear. Há esse programa, esse programa do submarino nuclear do Brasil. O Brasil, que é um caso interessante de análise, porque o Brasil quer ser um Estado-diretor, apesar de todos os problemas que tem, mas eu não sei se o Pedro concorda, mas o Brasil quis sempre ser um Estado-diretor na América Latina e tinha condições para o ser, acho que desde a independência, desde 1822, porque de facto nem a Argentina, nem se calhar nem o Peru, nem o Chile têm essas condições estratégicas. Isto não quer dizer que o Brasil neste momento seja o país mais bem armado da América Latina. Uhum. É um país de contrastes. Mas o Brasil tem na sua Constituição uma determinação que é nunca, jamais, o jamais aqui vem para reforçar, nunca interferir nas questões de outros países. As Forças Armadas Brasileiras é a defesa do Brasil. Exato. E isto está constitucionalmente disposto. Portanto, há aqui questões. Vou dar um exemplo contrário, que não está na nossa Constituição isso, e permite-nos o quê? Ter um submarino estacionado naquela zona do Golfo da Guiné para cuidar dos nossos, aqueles que estão registados na Madeira e dos nossos. Sim. E temos lá um submarino estacionado entre aspas, não é? Mas o Brasil, por exemplo, não tem, apesar de ser da CPLP, essa capacidade de, inclusivamente, dar formação, como nós fazemos. Por exemplo, nós não estamos na lista de países que dão formação para os futuros parceiros da NATO venham a sê-lo de pleno direito, não é? Mas nós damos formação lá. Damos formação à Guarda Costeira de São Tomé, damos formação à Guarda Costeira dos vários países, damos formação no Afeganistão, damos formação no Iraque, damos formação lá. Lá, quer dizer, de onde a ação decorre, O Brasil tem esse aspecto constitucional e político de as Forças Armadas são para defender o Brasil. E isso é uma mentalidade também que não permite que seja um ator tão relevante como poderia e deveria ser, no meu entender, no contexto da CPLP, ao nível militar, ao nível da formação, obviamente, ao nível das ajudas, portanto, dos protocolos de defesa, de ajuda, ou seja, neste caso, a pirataria, por exemplo. Pedro, aquilo que me está a dizer é que os programas, politicamente, por exemplo, eles estão espartilhados, não é? Estão espartilhados politicamente. Ou seja, quando eu leio que o Brasil renovou, readquiriu um porta-aviões, uma capacidade de projeção naval, mas que continua a ter um avião embarcado que já está passado, que é o A4, os últimos A4 Skyhawk, e que agora recebeu finalmente um avião, um aparelho que é o Gripen 1, que
tem feito uma festa tremenda, que ainda faltam os outros 28, acho eu, ou 30, eu não sei se são 39 aparelhos, que os brasileiros consideram que é insuficiente, mas está espartilhado de qualquer das maneiras que, penso eu, que em termos de projeção geopolítica, fica espartilhado pela Constituição. Não é? É isso, no fundo. No entanto, o Brasil tem uma fronteira oeste enorme, ainda há pouco tempo cheia de guerrilheiros, não é, de revoltosos. Construiu só agora, também há pouco tempo, cerca de 14, eu não me quero enganar, cerca de 14 portanto, pistas de aviação para que a aviação chegue a todo o Brasil, a aviação militar, sim, sim. E não só, mas estamos a falar em termos estratégicos e isso. Eles tiveram até há pouco tempo uma grande preocupação nas fronteiras, não queriam acolher grupos revoltosos de outros países da América Latina. Por outro lado, no final dos anos 70, eu conversei com um argentino e eles diziam que as rádios ali do Rio Grande do Sul, lá do fim sul do Brasil, não é? E as rádios argentinas do norte emitiam com uma potência tal que parecia que estava a haver uma guerra radiofónica. Isto é, tensões naquele continente enorme foram até agora enormes. Enormes mesmo com a designação do monstruosos, não é? Enormes. Daí também o Brasil não poder sair muito de si próprio, não é? Porque tem muito que fazer nas suas fronteiras, não é? Muito que fazer. No mínimo, pronto. Mas acho que estamos a divergir demasiado para o Brasil, não sei. É natural, porque, quer dizer, muita coisa, muito do que se passa da Europa, eu penso dentro daquilo que é a nossa matriz ocidental, em termos de pensamento político e estratégico, muito se reflete para a parte da América Latina. E também da influência que os Estados Unidos têm para a América Latina. A América para os americanos, não é? Porque a verdade é essa. Tempo, aquela tese da América para os americanos. Bocado. Agora, a América Latina, porque o caso da Argentina, e é interessante, e isto é o que tem este programa, nós começámos na Europa e viemos parar a América Latina com uma facilidade tremenda por causa dos paradigmas envolvidos. A Argentina neste momento está desarmada. É impressionante, é confrangedor. É confrangedor, o degradar. É que nós, na minha família, costumamos dizer que nas costas dos outros nós vemos as nossas. Eu já vou a uma provocação. Neste momento, a Argentina deixou de ter aviação de caça. Neste momento não tem aviação de caça. Teve que desativá-la. Os Mirage também já estavam ultrapassados, mas não tem blindados pesados. A Argentina é um país que até a nível do padrão da América Latina sai um bocadinho, um país muito europeizado, está quase desarmado. Ou melhor, está armado de uma forma que não tenha eficácia. O Brasil debate-se com muitos programas de rearmamento, mas que não leva até ao fim, que são motivo de debate. E eu, curiosamente, que deita um bocadinho de atenção a isso, qual é o país que está muito bem armado e que se mantém discretamente calado? É o Chile. O Chile tem renovado o seu arsenal calmamente. A sua escola prussiana, que é interessantíssima nos seus desfiles, que é onde ainda continuamos a ver uma réplica desde 1880 que meteram lá os oficiais prussianos e aquilo manteve a tradição. E o Chile continua discretamente, e nós, cada vez que abrimos o Factbook da Defense Files, ou a Janes, o Chile está calado, mas quer dizer, neste momento, se quisesse atacar o Brasil, tinha capacidade de raio de ação para fazer ataques bem dentro do território brasileiro. Só que não está interessado também em criar conflitos. Agora, se voltarmos à Europa e bem a provocação, como é que... há bocado eu dizia, e na sequência, quando o Pedro estava a falar que a Europa tentava desesperadamente ter a sua autonomização a nível tecnológico de defesa, desde a cibernética, o droning é mais importado. Parece-me que nós
na NATO, o droning, o uso do drone está a ser uma moda mais, uma importação mais dos Estados Unidos ou tecnologia israelita, da Elbit, posso estar enganado. Mas eu vejo, por exemplo, os países mais pequenos, vi desinvestimentos curiosos. Eu, por exemplo, eu vi a Bélgica deixou de ter exército, força aérea e marinha para ter componentes. Deixou de lado, por exemplo, o uso de blindados de carros de combate com lagartas. Portanto, começou a reduzir a força de tal maneira que é uma força que só serve para intervenções no âmbito da OSCE, da NATO ou das Nações Unidas. Uhum. Não é uma força de defesa territorial, mas mais gritante Uhum. foi a redução exponencial por exemplo, da arma blindada holandesa, que tinha 445 carros Leopard, e de repente veio para um 10º. Aliás, nós somos receptores de 38 desses carros, que vieram da Holanda. Que deviam ter vindo mais 12, para ficarmos com os 52 carros, como tem a Dinamarca e a Noruega. Mas pronto, quiseram poupar. E agora vamos a, nem sei se estão todos a andar. Também é um mito, penso que estão os 38 Leopards estão em estado de andamento. Agora, eu acho incrível, e Pedro, não sei qual é a sua opinião, é que temos uma indústria naval que está timidamente a construir uns navios que são de patrulha oceânica com um arqueamento até bastante razoável, que é os NPOs, com 1.600 toneladas. Uhum. E estamos a mandá-los para o Golfo mandamos agora um que é o Setúbal, penso que para o Golfo da Guiné, vai desarmado. Vai desarmado. Ou seja, a peça de 30 milímetros que era suposto lá estar, não está. Vai armado com 2 metralhadoras. Quer dizer, isto... O que é que andará pela cabeça destes Ministérios da Defesa? Não se pensa na substituição do F-16. Nós vamos ficar outra vez entregues à defesa dos espanhóis, como estivemos durante 20 anos, desde aquele negócio estranho com os A7. O que é que o Pedro acha sobre isso? Eu preocupo-me muito, enquanto cidadão e auditor de defesa, com a defesa do meu país. E como diz o Pedro, mas apesar disso, conseguimos exportar segurança e formação, que é uma coisa curiosa. Apesar disto tudo, o Pedro estava a referir uma coisa que eu ouvi no curso, que era sermos um país exportador de defesa e formação. Concorda? Desculpe, país exportador de defesa? De defesa, ou melhor, exportador de segurança, porque exportar as nossas forças nacionais destacadas comportam-se sempre muito bem nos teatros de operações para onde se deslocam, e é quase uma exportação de capacidade de segurança com os meios que temos. Aliás, dá para ver os investimentos últimos nas viaturas pesadas para forças nacionais destacadas. E de formação, que o Pedro dizia, nós estamos a dar formação na CPLP, estamos a dar formação no Iraque e formação no Afeganistão. Não há aqui um contrassenso, somos um país que manda um navio desarmado para o Golfo da Guiné, mas, no entanto, conseguimos exportar know-how. Se me permite ir um bocadinho só atrás, mas numa frase. Todos esses países, Argentina, Portugal também, infelizmente, temos má memória das ditaduras militares. E todos esses países que têm má memória das ditaduras militares sofrem com isso. Pelos próprios. Não é para a nossa credibilidade externa, não é nada disso. É os próprios, quer dizer, é a política desses países quer pôr os militares o menos possível, uma família que está armada, as outras não estão, e isto é um complexo terrível. Pronto, desculpe, era só um apontamento de rodapé aqui que o Sérgio disse. No entanto, exportar-se tecnologia, bem, eu acho que parece-me que temos exportado tecnologia. No entanto, o Rodrigues de Carvalho, não é? Ele é o presidente de uma comissão nos Estados Unidos que
portanto, arrebanha todas as investigações científicas que, mesmo não sendo ligadas ao domínio militar, mas que daí podem prever aplicações militares. Nós com os Estados Unidos temos uma relação de amizade e o amigo não nega nada ao amigo. Portanto, temos uma abertura, penso eu, por aquilo que percebo, por aquilo que é a minha percepção, não posso ter outra, é pessoal. Portanto, nós temos uma troca de tecnologia constante. Temos acesso a toda a tecnologia, como eles têm acesso a toda a nossa tecnologia. Quem tem produzido tecnologia mais de ponta, inclusivamente acabou de exportar para a Alemanha uns dispositivos, enfim, de blindagem dos tanques, não é? Dos carros de combate, foi Israel. Israel acaba de fazer um negócio com a Alemanha para exportar uma blindagem muito superior àquela que existe para os alemães. Não é? Por outro lado, temos uma construção de um supercomputador na China que não funciona por eletrões, mas funciona por fotões. E o funcionamento dos fotões é muito mais rápido do que o funcionamento por eletrões. No canal chinês estavam a apresentar isso e fizeram um pequeno protótipo mesmo, que cabe numa mesa. E chegaram à conclusão que estava aquele eventual supercomputador iria ser 2.300 vezes, se não me engano, mais capaz de lidar com dados do que os supercomputadores atuais. E a entrevistadora disse, então a China está com supremacia, hegemonia, se não me engano, utilizou a palavra, na área dos supercomputadores. E o cientista entrevistado, um deles, disse com muita justiça que todos aqueles elementos usados, as lentes, portanto, todos os elementos usados para a concepção do protótipo, certo, são da Alemanha, vieram da Alemanha. Ou seja, nós estamos num mundo, de facto, as pessoas dizem complexo. Eu acho que como eu gosto muito de história, eu tenho a tentação de dizer que é mais do mesmo. A China sempre foi muito grande, nunca saiu das suas fronteiras, porque deixa muita coisa desguarnecida, sai das suas fronteiras, a não ser economicamente, porque ainda há 2 semanas, não me quero enganar, passam entre Taiwan e a China continental navios militares norte-americanos. E isto é sempre tudo tolerado porque ninguém quer dar o primeiro tiro, não é? Pois, é isso. Ninguém. The first shot. No entanto, a corrida ao armamento que tem havido quer dizer, sempre nos levou a corrida ao armamento, e como dizia o António Telmo, o nosso investigador, o António José Tel, sim. António Telmo, eu não sei se está a ver quem é. É o António José Tel, da Academia Militar, sim. Exatamente. Ele dizia em 2018, se não me engano, que estava a haver, ele a percepcionar demasiados sinais semelhantes ao que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. No entanto, naquele artigo que já terminei, mas ainda não publiquei, que é Analogia Histórica em Prospectiva,
Sim. Aquilo não está fundamentado. As pessoas usam a analogia histórica, não é? E muito bem, mas não estava fundamentado. Então, com regras e princípios. Não é? Ora, nós não podemos fazer, segundo aquilo que eu estive a estudar, uma analogia entre dois casos. A analogia tem de ser numa série. Portanto, eu posso fazer uma analogia entre todos os casos ocorridos de problemas entre uma potência emergente e uma potência já constituída, hegemónica, e posso fazer um relato de tudo o que aconteceu de há 500 anos para cá, começando com Portugal e Espanha, não é? Sim. Como fez a análise. No entanto, essas analogias feitas sem a série histórica, isto é, apenas comparando o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial e o que aconteceu de facto na Primeira Guerra Mundial, isso é bem, o Sérgio é que sabe bem disso, a questão da Marinha Inglesa, ninguém Sim. pode ter mais do que nós temos de ter sempre mais que o dobro, não é? Sim. Os alemães fizeram um coraçado que já ia fora dessa tese da hegemonia inglesa e mais outras coisas ocorridas. Eu creio que toda a gente responsável politicamente, do Xi Jinping, do Biden, do Putin, a tecnologia está tão avançada que eu acho que ninguém, mesmo sem, porque antes isto acontecia com o nuclear, ninguém ia dar o primeiro tiro nuclear porque era um desastre completo, tanto de um como de outro. Pois está Mas claro. hoje em dia, eu penso que a situação é de difusão de força. A força está difundida. Há as proxy wars e agora há as shadow wars. Quer dizer, ninguém diz quem é que cometeu o atentado. Acontece em Viena, com alvos selecionados, um ato terrorista, que a inteligência já é outra, já não é a mesma inteligência de pegar num carro e explodir no meio de uma multidão. Não. É ataques terroristas com alvos selecionados. Isto seria isso. E o caso, de que ninguém diz quem é, do último assassinato daquele cientista do Irão, não é? Sim. Portanto, não é pelas shadow wars que se vai definir políticas, nem se vai defender propriamente qualquer situação desequilibrada, não é? Eu acho que é uma difusão de força impressionante, não é? A Arábia Saudita tem material militar que nunca teve, a resposta que deu ao Irão quando o Irão lhe manda um míssil, enfim, para estragar instalações petrolíferas, não sabemos qual foi, a resposta. Pois. Penso que há uma difusão da força como nunca houve. E isso não significa que que estamos no faroeste, não é? Isso não significa que alguém arrisque a ter uma confrontação direta. Antes, pelo contrário, pode ser a garantia se queres a paz, prepara-te para alguma guerra, não é? Sim. E, portanto, penso que estamos nisto. Não vejo atitudes. Por exemplo, a China, um bicho de 7 cabeças para muita gente, mas eu já tive a oportunidade de fazer interlocução e sugeri que não aumentassem
o orçamento militar. E então o que fizeram foi, rigorosamente, aumentar o mesmo que aumentaram desde há 3 anos atrás, 6,8% de aumento. Mas não aumentaram mais do que os 6,8% que tinham aumentado no ano passado e os 6,8% que tinham aumentado há 3 anos. Isso é bom. Isso é bom. Portanto, vejo mais na difusão da força, não necessariamente um advento de uma guerra mundial, mas um deter das proxy wars, um deter das guerras frias. Sim. Ou seja... E vamos nós, que ninguém sabe quem é que atira a quem, desconfia-se, não se sabe, ninguém reclama, já não são grupos terroristas, já são questões de Estado. Pois, enfim, pois. Pedro, então vejamos. Durante a Guerra Fria, o efeito de dissuasão, de contenção, foi feito através do meio nuclear, em última ratio. Com certeza. Agora, a mudança de paradigma, porque a opção nuclear, o grande perigo agora é onde é que o nuclear pode ir parar que não seja a mãos responsáveis, mas isso é outra questão. A dissuasão faz-se através dos meios convencionais. É isso? Há uma capacidade ou seja, dos meios convencionais a nível da evolução tecnológica. Eu confesso que deve ser um bocadinho aterrador saber que tem um drone, um Reaper, um Predator a cerca de 8 ou 9 mil metros que eu não o ouço. Não, nada. Não o ouço. E que me põe um Hellfire onde eu quiser. Exatamente. Ou seja, eu já vivo na dissuasão do medo da Shadow War. Exatamente. Os últimos Hellfires israelitas conseguem entrar, veja a precisão, conseguem entrar num tubo daqueles tubos que se usam para o saneamento básico das cidades. Sim. Exatamente. Tubos, não é? Os tubos de esgoto, portanto, o sistema de esgoto. Eles conseguiram uma precisão de entrar um míssil num túnel desses. Num túnel, quer dizer, num tubo desses, não é? Estava à vista, Exato. O conflito no Nagorno-Karabakh com a Albânia e não sei o quê, para a experiência incrível, não é? Que se sabia de antemão o que é que a Albânia podia fazer e o que é que o Azerbaijão podia fazer. O desfecho era inevitável. Pois. Ora, esses desfechos inevitáveis em potências médias ou maiores potências já não são inevitáveis, já não têm inevitabilidade nenhuma, já não há um desequilíbrio de forças que permita incursões aventureiras de tipo militar. Pois. Agora, quando a China, por exemplo, constrói um porto e tem interesses económicos num porto, mais tarde pode mandar lá um navio militar para dizer que é uma questão de segurança. É a política da canhoneira. Mas isso não é tradição chinesa. Não é? Não é. Pois, não é. Porque a China é demasiado grande, tem demasiados problemas, anda a pôr toda a gente a falar mandarim, não é? As culturas, as suas regiões autónomas, têm 3 ou 4, 5 regiões autónomas, além de Hong Kong e de Macau, que esses não vão ter problemas em termos de mandarim, as suas outras regiões autónomas continentais, portanto, estão a ficar regiões autónomas política e administrativamente, porque culturalmente, daqui a 20 anos, são totalmente chinesas. E temos o exemplo do bom resultado disso, bom resultado entre aspas, com a União Soviética. Pôs toda a gente a falar russo e as culturas são folclore.
E temos o exemplo contrário na Espanha, não é? Em que para entrar para a polícia basca você tem que falar basco. Para entrar para uma universidade na Catalunha tem que falar catalão. Não há aulas em castelhano. Há em catalão e em inglês, não há em castelhano. Quer dizer, nós temos os bons, quer dizer, só temos maus exemplos nessa área, não é? Quando falamos de cultura, de Estado-nação, de Estado-nações, felizmente nós portugueses somos um melting pot de sangues, não é? Tenho a certeza que tenho sangue negro, eu tenho a certeza que tenho sangue negro. Deve ser sangue árabe, certamente, basta dizer que meu pai era algarvio, não é? Somos um melting pot de sangues, não é? Nós somos um Estado-nação. É? Agora, a coesão de um país com Estados-nações, como a China, como a Espanha, como a Rússia, como a Federação Russa, não sei o quê, implicam um sentido de dever cívico e de relação com o Estado Central, em que é assim, a nação, a região-nação, está debaixo de que guarda-chuva de defesa? A Catalunha parece-me querer ir para debaixo do guarda-chuva francês, não é? O que é, historicamente, aliás, faz parte de uma sequência histórica normal. Porque é a ligação que a Catalunha sempre teve à região, desde a Idade Média, à região da Occitânia. Com certeza, com certeza. Isso, a verdade é essa. Isso pode-se ler, cá está, a história ensina o futuro, não é? A Catalunha entra pela praça dentro, Perpignan, por exemplo, que está junto ali à fronteira com a Catalunha. Quer dizer, foi sempre, aliás, a própria Guerra da Seção de Espanha reflete isso, que é outro conflito que normalmente não se trabalha muito. Mas a identificação é clara. A questão da Catalunha tem levantado por vezes algumas questões e algumas discussões. Eu penso que o governo de Madrid não deve temer tanto a questão da Catalunha, mas deve temer, isto é a minha opinião, mas deve temer o renascer de uma coisa que pode ser muito complicada, que é o aragonismo. Isso aí sim. A Catalunha é complicado, traz dissabores, tem trazido aborrecimentos à zarzuela, mas se bem a renascimento do aragonismo, em que começa na Catalunha, porque a Catalunha como país também nunca me lembrei que ele fosse. Agora, se bem à comunidade valenciana e à Múrcia, e bem renascer, e às Baleares, a Maiorca, o antigo espírito do Reino de Aragão, que foi um império, nós subestimamos isso, quer dizer, o próprio castelhanismo subestima isso. É que Aragão chegou até Atenas. Sim, eu estou completamente de acordo consigo, completamente. Não tenho nada. Só que queria dizer o seguinte, desculpe, queria só nota de rodapé que disse o seguinte, é que quem não dialogou a tempo e horas foram a geração de políticos espanhóis, filhos do 36. Pois, exato. Exatamente. Quem me disse isso foi um espanhol. Não sou eu que estou aqui a inventar. Foi um espanhol que disse, eles são todos filhos de 36, até o Aznar, até o último do PP, como é que já não me lembro o nome dele. Eles são todos filhos do 36. E não se dialoga, não se discute. Ora bem, ninguém está a falar em dialogar na independência do País Basco ou da Catalunha. Isso é impensável. Para nós, então, seria uma desgraça. Mas, para nós seria uma desgraça, porque a fragmentação da nossa economia depende de Espanha e nós queremos Espanha bem. Pedro, desculpe interromper de novo. Isso é um erro que incorre muita gente. Não houve diálogo político. O problema foi político. Exatamente. E que depois, continua a ser político, mas já com quase
insurreição, não é? Insurreição em termos militares. Quer dizer, não são os revoltosos, meia dúzia de revoltosos, mas é toda uma quantidade de gente que conhece a Catalunha, aliás, conhece Espanha razoavelmente, e conhece a Catalunha e sei perfeitamente que são propensos ao diálogo, não são... mas queriam negociar o dinheiro que ia para a Espanha em impostos. Que eles pagavam imenso para a Espanha, para Madrid. Para Madrid. Espanha e Madrid, não é? Madrid. E eles não quiseram negociar nada. Acabou. Não há aqui negócios nenhums. Ora bem, isso nunca é boa política. Porque até de má fé, se o senhor arrastar as negociações, sempre pode dizer que está em negociação. Até de má fé. Mas não. Filhos de 36, quer dizer, Espanha una, Espanha dá não sei o quê. E de tal maneira a tensão se formou que até se formou o Vox, não é? Esse tipo de partidos nunca vai mais de 10%. Mas faz muito estrago na cabeça das pessoas. Muito estrago. Primeiro, os extremos à esquerda. Depois, dá voz a algo que não tem nada a ver com a democracia liberal. Não são partidos propensos à negociação, não é? E a política entra num jogo de mera forças de... Sim. É que normalmente os extremos são... normalmente provoca-se uma resposta simétrica a nível do espectro político. Pois. Se extrema à esquerda, de determinada forma, vai haver o extremo à direita ou vice-versa. Completamente simétrico. Completamente. É o princípio da resposta simétrica. Isso na Espanha... eu tenho alguns amigos que, pronto, eu não sou também propriamente um grande... Sempre achei que a Espanha... havia uma frase desconhecida do Essa que eu achava alguma piada. A Espanha era um país lindo, desculpem, mas devia fazer fronteira com a Rússia. Porque a Espanha, durante muito tempo, era uma ameaça. E não deixa de ser. Agora não há uma ameaça concreta de nos vir assassinar, mas no jogo estratégico, isso já o general Loureiro dos Santos dizia isso, a Espanha, legitimamente, se nós deixarmos buracos estratégicos, ela ocupa-os dentro do quadro peninsular e do Atlântico. Agora, não beneficiamos nada com uma desagregação da Espanha. Não. Pelo contrário. Primeiro, porque Castela vira-se... Acho que temos uma boa relação com o Estado espanhol, ponto final. É que se houver uma desagregação do Estado espanhol e perdesse, agora isto aqui é no domínio da ficção científica, mas se realmente se houvesse um renascer do aragonismo que levasse a uma secessão dos territórios de Aragão, isso aí é metade da Espanha, não é metade, mas é um terço. Sim. Não é a Catalunha é relevante, com todo respeito à Catalunha, é um bocadinho ali, aquilo, é um bocadinho, aquilo até é mais pequeno que a província de Carcaça, quer dizer, o espelho francês, acho que o departamento é maior que do Languedoc, que é um bocadinho maior até que a Catalunha, não tenho a certeza. Mas eles viram-se preteridos completamente, durante 2 anos ou mais, de carta para cá e sem carta com carta para lá, sem cartas para cá, preteridos completamente de qualquer tipo de negociação. Não estou a falar de independência, estou a falar dos impostos. Exato, que aliás, esse é que era o certo. Acho que têm uma maneira de pagar impostos a Madrid diferente dos catalães. Exatamente. Não é? E pronto, criam também as regalias que os bascos têm, não é? É que no pagamento de impostos. Pois, só que Madrid está bem ciente que se perde o País Basco, para-lhe a indústria pesada. Eu não percebi a sua última frase, desculpe. É que se o País Basco decide parar, para-lhe a indústria pesada. Porque até há um bom tempo era Navarra, ou o País Basco espanhol, que concentrava o core industrial de Espanha. Sim, o Franco fez isso de propósito. A verdade é uma. Franco fez isso de propósito. O País Basco, tirando o fenómeno terrorista, tem mais capacidade de negociação que a Catalunha. Porque para-lhes com a produção industrial. A Catalunha, nem por isso.
Sim, 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 sim. Sim, sim. É como a Mas questão galega. a industrialização do País Basco foi de propósito feita pelo Estado Central franquista, porque depois da mortalidade, porque não havia uma família que alguém não tinha sido morto ou passado pela tortura, não havia uma família. Há que dar emprego a esta gente, não é? Vamos pôr indústria pesada, vamos pôr e vamos reconstruir Espanha, não é? Porque se o País Basco tivesse ficado nos escombros que ficou, Pois. as coisas iam continuar, não iam continuar, e não continuaram bem, mas pronto, não iam e Mas são essas. havia de haver mais problemas, ou pelo Mas menos a longo prazo. eu acho que é uma das fragilidades que a União Europeia tem. A União Europeia tem. Eu acho que um dos pés de barro da União Europeia são os nacionalismos ou os regionalismos. Não, regionalismo não é um mau sentido, mas os nacionalismos que há na Europa, porque é assim. Eu noto uma coisa em Bruxelas. Às vezes com a Bruxelas cada vez menos tem. A Bruxelas era um enclave francófono dentro da área flamenga da Bélgica. Neste momento, eu vou dar um exemplo ao Pedro. Eu vi uma série belga na televisão, uma série policial belga, que deu na RTP2 há coisa de 15 dias. Não ouvi uma única palavra de francês. Tudo completo. Aliás, o bilinguismo. Eu também tenho uma experiência dessas. Nada. Eu tenho uma experiência dessas. Estava a conversar com uma freira, a conversar, não, a começar, enfim, a introduzir-me, a começar uma conversa, e claro, em francês, porque não sabia dizer outra coisa senão em francês, é uma belga. E eu digo, vous êtes belge, não sei o quê, tal, uma coisa qualquer, não me lembro. E ela responde-me friamente, je suis de la Belgique flamande. E de facto era loura, né, e tal. Je suis de la Belgique flamande. Bem, quase agressivamente, não é? Quase agressivamente. Mas é. Eu estava a chamar de belga. Ora esta, não podemos conviver. Não podemos conviver. Sabe onde é que eu detetei uma coisa? Quando estava em Bruxelas, as placas das ruas tinham o nome da rua em francês e em Flamengo em corpo de letra mais pequeno. E no Google Earth, no outro dia, estava a navegar no Google Earth, decidi matar saudades pelo Google Earth e passei por aquela rua onde tem o Mannequin Peace. Que dá. A inversão está agora em Flamengo e o francês em. Ou seja, o Brabante está a perder importância. E os coletes da polícia, que costumava estar em bilingue, Police e Politi, não, agora só está em Flamengo. Portanto, esses fenómenos de divisão, que é o caso da Itália, eu também observei isso na Itália. O norte da Itália olha para o sul da Itália. Não sei quem é que vocês são. Eles, de facto, são um bocadinho diferentes. Eu estou no norte, em Génova, aquilo é tudo alto e de olhos azuis, deve ser Herança Celta. E depois, quanto mais vou para a Campania, mais aquilo vai descendo de altitude. Ou seja, os italianos vão ficando mais pequenos. Também é um bocadinho forçar a nota. Mas estas divisões, porque realmente são estados recentes. A Bélgica é de 1830, é uma composição de cedência entre a Holanda, recém-formada também, e a França. A Itália, que se forma à força em 1859. Forma-se à força. Não se forma bem à força, mas acaba por. Também a pressão austríaca faz isso. Quer dizer, não passou tempo que chegasse para sedimentar as independências, e a própria Espanha é um bocado isso, porque desde 1492 é que podemos falar em Espanha, e mesmo assim o termo Castela anda na nossa documentação até o século XVIII, Castela para lá, Castela para cá. É o fenómeno, por exemplo, eu já não vejo tanto isso na Alemanha, a unificação alemã, mas ficou sempre ali, uma coisa que eu li há pouco tempo.
foi a Áustria conseguir manter-se fora dessa esfera, conseguir manter a sua identidade nacional, apesar de ser germano-falante, e a Alemanha ter conseguido ficar com a parte da Alemanha mais parecida com a Áustria, que é a Baviera, por serem católicos, menos institutos, como dizia um amigo meu, das Land of das Plum Plum Tralala, que a Baviera, de facto, eu noto a diferença. Portanto, eu acho que isto pode ser um bocado a fragilidade da União Europeia quando irrompem estes nacionalismos. E há bocado falávamos da Polónia, Pedro. Eu tive um colega polaco aqui em Erasmus, na Escola Superior de Educação, e a certa altura, o que é que eu noto? Começámos a falar de história militar, ele ficou muito surpreendido por um português saber tanto de história militar polaca, e eu fiquei assim a olhar para ele. Sim. É só ler, a vossa história é bastante evidente. E eu comecei a perceber que ele odiava os russos. Mas a Alemanha invadiu-os em 1939 e fez coisas terríveis durante 4 anos. E ele, incrível. Mas foram só 4 anos, que os russos foram 200. E eu, bom, então está bem. Porque eu percebi-me, quer dizer, há mais animosidade nos polacos contra a Rússia, tradicionalmente, e tiveram debaixo do poder deles que contra a Alemanha. Mas eles têm tido muito cuidado com a economia alemã, porque há países na União Europeia que dependem 50% da sua economia da economia alemã. Pois é. Mas os polacos não querem isso. Os polacos, por exemplo, quiseram a Jerónimo Martins contra as cadeias alemãs, do Lidl e outras, sim, porque não querem depender, querem ter a diversidade suficiente para não haver dependências excessivas da Alemanha. Quer dizer, eu subscrevo tudo o que o Sérgio disse, mas este apontamento também, quer dizer, enfim, na prática eles não querem depender da Alemanha, não é? Eu fiquei impressionado, aliás, com o último negócio que a Polónia se propõe fazer. De um momento para o outro, isto deve ter significado para a economia alemã, principalmente para a indústria de defesa alemã, um golpe profundo. A Polónia está-se a rearmar rapidamente. Ou seja, primeiro está-se a padronizar para o padrão NATO, que já há muito tempo, mas está a tensionar rearmar-se ao nível de ser um adversário sozinho dentro da NATO, com credibilidade contra uma ameaça russa. Pela leitura que eu faço daquilo que eles querem fazer. Eles, em vez de fazer um contrato de aquisição de 800, Pedro, 800, não são 80, 800 carros de combate pesados, Leopard, que eles já tinham, mas já era um modelo antigo, sim, e que podiam ter feito um negócio extremamente lucrativo para a Krauss Maffei, que é a principal fabricante o consórcio de fabrico dos Leopard, com os nossos. Com quem é que eles vão fazer um contrato de um dos mais caros do mundo, de 800 carros, com a Coreia do Sul, com o novo carro Panther, que é considerado um dos melhores carros da atualidade, feito na Coreia do Sul, mas também é dos mais caros. Só mais caro do que ele só o japonês, que nem o exportam. E de repente fica assim, fora, mais 100 e não sei quantos carros autopropulsados também fabricados na Coreia do Sul. Ou seja, a Polónia decidiu ir muito mais longe, não se abastece nos Estados Unidos, não se abastece, que isto pode ter implicações de leitura estratégica, não se abastece em Israel, vai se abastecer aonde? À Coreia do Sul. Como normalmente alguém compra um carro sul-coreano ou uma aparelhagem sul-coreana. Isto quer dizer é que a Coreia do Sul também está a entrar em força no negócio do armamento. Porque um contrato de 800 carros é uma coisa... Eu fiquei chocado. É um país da NATO que decide comprar fora da NATO. Mas muito... Como a Turquia fez? Como a Turquia já fez. Mas a Turquia começa a ser um caso estranho. Sempre foi. Decide comprar os sistemas M400 à Rússia e contra tudo e contra todos. Aliás, perde o negócio dos F-35 por causa disso. Porque, se me permite, um dos problemas da NATO
nas suas parcerias que vai fazendo pelo mundo de fora. A última não quer mentir, mas foi a Nigéria, por exemplo. Um dos problemas agora é a coordenação das comunicações, a coordenação, portanto, não em termos logísticos, mas em termos logísticos, mas no sentido específico de conseguir, portanto, uma interligação entre as comunicações, Sim, sim. sistemas de comunicação, entre isso tudo. E isso é uma dificuldade acrescida, obviamente, ir comprar a África do Sul. Mas a questão do armamento polaco, de estar mais armada, estar mais consciente da sua própria defesa, a mim parece-me que também há um fator político nacionalista também Sim. atrás disso. Sim, sim. Sim, mas sem dúvida. Porque se não houvesse aquele nacionalismo polaco conservador, já agora, para os termos da Europa, não é? Eu não sei se a aposta seria assim tão efetiva. É que de facto dá muitas leituras. Dar corpo ao nacionalismo com a manifestação da força, não é? Que é uma coisa que eu detesto, a manifestação da força. Não é? Mas é de facto uma atitude Mas da parece-me que Polónia. também haverá aí desígnio político, não é? Haverá aí desígnio Não, político. não lhe parece? Porque é afrontoso quase. Pois, É afrontoso. Eu estou a imaginar a cara dos alemães. eu concordo consigo. Eu estou a imaginar, neste momento, é a cara dos alemães, sobretudo. Porque os Estados Unidos e a cara dos alemães e dos Estados Unidos, porque foram os dois principais fornecedores para o rearmamento polaco a nível aéreo, foi efetivamente os Estados Unidos com caças F-16, do Bloco 70, o Bloco 52, portanto, já não eram como os nossos. Eu acho que vou convidar o Pedro para o próximo programa, para gravar o próximo programa, para falarmos da nossa situação, porque merece ser analisada e acho que temos aqui massa crítica para falar sobre o assunto para um segundo programa. Mas afronta os Estados Unidos, porque eu penso que a renovação da frota aérea pode já não vir a passar pelos Estados Unidos, e afronta a Alemanha com este contrato. Que estamos a falar que são bilhões de euros. Numa economia, a economia polaca está, penso eu, e o Pedro está muito mais dentro disso que eu, porque também circula no âmbito da análise económica, mas dentro dos países, dos antigos países de leste, o disparo económico significativo foi da Polónia. Penso que não estou enganado. Porque todos os outros países não têm capacidade. Mesmo a República Checa, ok. A Bulgária não é melhor nem falar, a Hungria por aí, a Roménia, melhor nem falar será. Portanto, não conseguiram, quer dizer, conseguem se manter como democracias, embora a Hungria já comece a tender para outros caminhos, naturalmente balcânicos, que eu acho que há aqui também coisas que vêm ao de cima, que a história ajuda. Eu não sei, nós estamos quase a chegar ao fim deste primeiro programa, por isso, Pedro, já o convido para o segundo programa, porque ficou aqui muita coisa para conversarmos. Portanto, gravaremos o segundo programa, se o Pedro achar por bem, que acho que está aqui muita conversa suspensa, mas houve uma coisa que eu sempre achei. Quando nós falamos da estratégia, e acho que eu e o Pedro reunimos um bocadinho essas competências, para se entender, por vezes, a sociedade atual, a nível do pensamento estratégico, há que ter um bocado de atenção. Era bom que o cidadão comum entendesse mais que os especialistas. Tivéssemos mais essa noção a nível do cidadão mais informado. Não nós, mas no dia a dia. Que é o entendimento da história. Penso que às vezes ler os livros de história absolutamente ajuda a entender o que se passa hoje. Porque é como diz, a corrida aos armamentos, antes da primeira, não da segunda, da primeira, estamos a ter um espelho. Isto é um espelho autêntico. Há situações de espelho. Eu acho. Aquele meu artigo de fundamentação, analogia histórica em perspectiva, não é? Estou a limar as últimas coisas. É precisamente o entendimento claro que nós podemos
compreender as tendências devido a toda a mentalidade histórica que advém que perspassa as nacionalidades, não é? É que aqui em Portugal subestima-se a história, mas quando é necessário vai-se buscar a história para usá-la como instrumento, ou para o bem ou para o mal. Eu nem quero ir sobre a polémica do Monumento dos Descobrimentos. Não vamos falar agora, disso, pelo amor de Deus. Não, peço. Agora, a história, não vamos falar nisso. A nível do entendimento, quantas vezes a história não é lida, mas é puxada para argumento de último recurso? Porque na história aconteceu isto. Quer dizer, quem está a puxar esse argumento, portanto, nos grandes círculos do entendimento estratégico e governativos e decisórios, a nível mundial, mundial, serve-se da história, mas quer dizer, só apresenta o parágrafo que convém, não apresenta o que está para trás. Sérgio, ao nível político, quem é capaz de expor uma narrativa histórica do seu próprio país, com certeza, bem articulada e indo de encontro às dificuldades e às necessidades do presente, permanece ou conquista o poder. Claro. Porque puxar pela história é puxar por toda a coesão nacional. Exatamente. A história é um destino coletivo, é a representação de um destino coletivo, e quando se faz um discurso político recorrendo à história, recorre-se à coesão nacional. E isso tem um valor extremo em política, não é? Mesmo que não passe por nacionalismos, atenção, bacocos, Sim, claro. Que não têm interesse nenhum, não é? Mas a história, de facto, para o bem ou para o mal, eu estava a ir nesse sentido, não é? Uma coisa é a aprendizagem séria, intelectualmente honesta, e outra coisa é as aplicações que a gente pode dar, não é? No entanto, a coesão nunca me incomodou, não é? Quer dizer, a coesão nacional nunca me incomodou. Mas, nós temos que, por vezes, recordar-nos. É? Porque o estratégico tem tanto de militar ou mais, tem mais, se calhar, de social e político. Não é? Sim, sem dúvida. Mais do que militar. Sem dúvida. A componente, a coisa militar. Isso é dito pelo Estado-Maior, isso é dito pelo atual chefe de Estado-Maior, escrito a 27 de julho no Observador. Isso é o facto, eu penso que o facto também que é do Exército, portanto também diz que é uma questão social e política e aponta para o mar como era isso, vetor de modernidade e de compensação. Isto é, o vetor de modernidade é criar, não é? Algo novo, disruptivo, interessante, mas também é de compensação para o emprego, não é? Para o trabalho, para a produção. E isso está completamente esquecido. E não pode estar esquecido, porque é a nossa única saída desta crise, desta pandemia, disto tudo, já agora recorrendo às suas palavras iniciais, falar também dos momentos da pandemia, pós-pandemia. Isto acho que é o mote, Pedro, isto é o mote para o nosso segundo programa, se aceitar. Eu penso que vamos ter que terminar, mas está aqui muito para falar. Se o Sérgio tivesse isso em consideração, eu gostaria muito, porque de facto penso ser decisivo para Portugal.
Sim, sim. Então é o tema do Sim, mar, Portugal, num ponto de vista da estratégia, da história e do mar, vai ser o mote do nosso próximo programa. Se o Pedro estiver de acordo. Penso que há extremo interesse em partilharmos ideias. E lançarmos ao debate e como estamos como eu costumo dizer, estamos a descer para o aeroporto e agradecendo desde já a excelente contribuição e a presença do meu amigo Pedro Correia, que ainda estamos a conhecer hoje em termos quer dizer, de contacto, embora seja virtual, mas diretamente eu sigo a Hora de Ares, não é? Diretamente eu sigo a Hora de Ares, mas... E que só nos veio a brilhantar, lançando, e hoje o Paulo Rezende não pôde estar presente por questões de ordem, penso eu que académica, ainda bem, se é o que eu estou a pensar. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal da Hora de Ares, de comentar e de partilhar, até porque nós aqui tentamos dar pistas, como foi agora o diálogo com o Dr. Pedro Correia, pistas para que as pessoas ouçam ou vejam o programa, reflitam e se lancem elas próprias em suas reflexões. Portanto, isto não é só 1 hora, ou 2 horas, ou meia hora, ou 45 minutos de conversa, que é sempre agradável, mas tentamos sempre, e o Pedro sabe disso, que aliás agradeço, porque o Pedro já o comentou várias vezes, tem sido um comentador fiel dos nossos programas, e tem sido um contributo para nos fazer pensar que, de facto, estes programas têm um alcance que deve ir para além da audição, é de contribuir para a formação, não querendo parecer presunçoso, mas para lançar, de facto, em várias direções, o debate, seja em que sentido for. Por isso, eu reitero o convite ao Dr. Pedro Correia para o próximo programa, tendo como mote, de facto, mar, Portugal. Nós estivemos no mundo, agora vamos para Portugal e para as comunidades lusoparlantes, se me permitem, portanto, lusofalantes, e de facto da nossa herança, que a nossa estratégia nunca deve perder de vista a nossa história. E por isso eu tendo a pensar que isso tende a acontecer. Não podemos assassinar a nossa história com programas curriculares apertados, sacrificar as disciplinas de história a bem de disciplinas de cidadania, quando a cidadania pode estar e deve estar incluída nos programas de história. Começo logo por aqui, com esta provocação final. Sim, sim. Foi isso que eu pratiquei quando dei aulas de cidadania, aliás. A história tem que estar ligada à cidadania, porque é para o bem e para o mal. Por isso, caro Pedro, um enorme abraço, um enorme bem-aja por ter vindo. Um abraço grande. E aguardando ansiosamente para gravarmos o segundo programa. É sempre uma satisfação ouvi-lo. Recomendo muito a Hora de Ares, não para este programa, mas por todos os outros. Não, para este programa também. No próximo domingo, a partir do meio-dia, está no YouTube e nas plataformas da Transforma. Também vai um grande abraço aqui ao nosso produtor, ao Joaquim Almeida, que faz o favor de nos fazer as misturas e para o trabalho impecável no YouTube. E também ao mentor da Rádio Transforma, o Henrique Dória, que nos tem dado sempre, só disse, Sérgio, tens a liberdade completa de fazer os programas como quiseres. Quando me dizem isto, é porque, de facto, é uma confiança num projeto e já vamos em 100 e não sei quantos programas. Eu estou sempre a dizer 100 e não sei quantos, porque eu nunca acerto, mas entendo e pretendo levar à frente, porque enquanto houver massa crítica para poder contribuir, como é o caso do Dr. Pedro Correia, então temos programa para seguir. Portanto, a todos, um muito obrigado, sempre a considerá-los e um bem-aja. Muito obrigado. Até ao próximo programa. Bem-aja. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.